Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou o presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade, ao nosso estudo do GEM, Grupo de Estudos Mediúnicos Online. A gente vai dar continuidade à nossa 10ª aula. A gente vai falar um pouco de clarividência e clareaudiência, né? Às vezes você traz um pouco clarevidência, né, com vidência, e clareaudiência com a audiência, né? E aí lembra muito, né, os dois tipos de mediunidade. A gente até falou, acho que na segunda aula, sobre a classificação das mediunidades. E aí na clarevidência é uma mediunidade onde você vê, né? Você consegue ver os espíritos, né? O mundo espiritual. Também não é acaso, tudo tem uma razão de ser, né? Como a gente já citou, Allan Kardec ele fala que em regra todos nós somos médios, porque a mediunidade ela é uma condição orgânica, mas lá na frente ele vai falar que médio realmente seria aquele considerado ostensivo, aquele que ouve, aquele que vê, aquele que sente, mas que em regra todos nós somos. Aí a gente falou também do alimento que a gente come, né, que na nossa corrente sanguínea gera o fluido, né, o ectoplasma. E através desse ectoplasma é que os espíritos eles se utilizam para criarem determinados fenômenos, como mover uma mesa, mexer um objeto de um canto para o outro. Por quê? Porque os espíritos eles não têm esse ectoplasma, né? Quem tem somos nós que somos encarnados, vivos, né? Então, quando você vê um espírito, por que você viu? O que aconteceu? Né? Você está com a sua mediunidade mais aflorada, você está em sintonia com aquele espírito de pensamento. Aquele espírito ele é um espírito comum, ele tem uma ligação forte com você, ele está no seu campo em ressonância de alguma vida passada, é uma cobrança, será que é uma missão que você assumiu em outras existências? Naquele momento chegou o momento, o espiritual está alertando alguma coisa, então o que aconteceu? Né? Então, às vezes, quando você vem de uma corrente, né, de uma corrente católica, de uma corrente evangélica, de uma corrente cristã, assim, de igreja que não tem o conhecimento da terceira revelação, que é do mundo espiritual, você, ai meu Deus do céu, eu estou vendo o demônio, é o demônio que está na minha frente, jamais aquilo poderia ser o espírito. Por exemplo, se aparecesse o espírito da minha mãe, jamais poderia ser o espírito da minha mãe. Realmente, como a gente viu na questão até do animismo e outros ensinamentos e estudos que traz, que os espíritos podem adquirir várias formas. Pode ser um espírito mistificador, pode ser alguém que está ali apenas usando a imagem da sua mãe, e você acha que é a sua mãe, mas você não tem certeza, você não sabe se realmente seria a sua mãe ou não. Então, por isso que a gente fala que é importante a gente orar e vigiar, e é importante sempre a gente estar estudando, fazendo a leitura e buscando entender aquilo que acontece à nossa volta e ao nosso redor. A mediunidade de clareaudiência é a faculdade de você ouvir o espiritual. Você acaba ouvindo o espiritual, e aí a gente lembra que existem as formas de você escutar, que você tem até algumas pessoas que falam que tem hora que eu escuto que é como se uma pessoa estivesse falando comigo, né? Como se eu não vejo, mas eu escuto os espíritos se comunicarem comigo externamente, como se uma pessoa estivesse falando comigo. Tem hora que eu escuto que parece que está dentro do meu ouvido. E aí tem hora que eu escuto que eu sinto que as vozes passaram para o mental. E aí a gente lembra muito da Umbanda, né? Também, quando passa para o mental, praticamente é uma incorporação,
né? É como se você sente, como se fosse uma incorporação. Ele está no mental, ele entra no mental ali de um jeito que muitas vezes, se você tem um dado até conhecimento, ou mesmo que você não tenha, mas você consegue de algumas formas às vezes sentir como se algo estivesse movimentando o seu corpo, que não fosse você, como se você estivesse fazendo coisas, criando situações, agindo de alguma forma que não fosse você. Por quê? Porque está no mental, né? Você, quando passa por mental, acaba como que ficando de uma forma mais intensa, bem mais forte. Vamos dizer assim, a conexão ela já está bem forte mesmo, né? Eu estou dando aqui apenas um exemplo. Então, às vezes pode ser várias coisas, pode ser um espírito. A gente fala que o médium ele é um poste. Então, de repente, pode ser um espírito familiar, pode ser um espírito que ele simplesmente viu e conseguiu identificar. Olha, aquele cara ele consegue me escutar, né? Então, vou pedir socorro aqui para ele. O que está acontecendo comigo? Tem espírito que não sabe que morreu, que acha que está vivo. Tem espírito que tem vontade de encontrar com a sua família. Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. E aí, eu tenho que pegar qual ônibus que eu tenho que pegar para ir para casa? Né? Então tem espírito de várias formas, de várias maneiras. E às vezes pode ser um mentor tentando se comunicar com você, dizendo: olha filho, você está chegando na hora de você assumir uma missão, de você procurar uma casa espiritual, mas naquele momento você não consegue. Porque a gente fala, né, na Umbanda, que é como se você estivesse lá em Aruanda, né? E o mentor, é como se o mentor estivesse ainda lá em Aruanda e você está aqui, né? Porque tem toda uma caminhada e tem todo um processo. Então, às vezes você escuta vozes e é voz de um jeito, né? Eu até lembro muito, né? Lá no começo, quando eu comecei, foi uma coisa que eu comecei escutando voz, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu entendia tudo errado, né? E aí eu lembro que eu comecei frequentando o centro espírita e tal, entrei na Casa da Caridade 1 ano, aquela coisa toda demorava muito, aquilo mexendo muito comigo e me perturbando bastante. Eu acho que eu fiquei 3 meses na Casa da Caridade, comecei a procurar outra casa. E aí eu tinha bastante dificuldade também em relação a transporte de ônibus. Na época eu me lembro que o horário também era complicado para mim. Aí eu comecei a procurar, eu encontrei o JEP ali na Piedade, onde foi um canto que me ajudou bastante até hoje, porque eu tenho facilidade em relação a ônibus, eu tenho facilidade, o Conjunto Palmeira passa na frente da minha casa, eu tenho facilidade em questão de horário, né? Então, tudo isso me ajudou bastante, principalmente no começo que eu estava bem e até hoje ajuda, né? Então, aí eu entrei, mas eu me lembro que foi ali no começo foi muito difícil, muito difícil. Eu entrava no GEM para fazer o GEM, eu não conseguia dizer uma palavra. Eu entrava no ATE e no ATE, pronto, no ATE eu ainda conseguia abrir a boca e falar no Evangelho. Mas eu entrava no GEM e eu não conseguia dizer uma palavra. Era uma pergunta atrás da outra e eu só assim. Mas não era só não conseguir dizer uma palavra. Era tudo o que eu sentia. Que eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu ficava assim, de um jeito que parecia que o mundo ia acabar, vamos dizer assim. E aí eu dei continuidade e tal, aí encontrei a congregação também, porque aí eu me identifico com, como eu falei, eu me identifico com várias doutrinas, né? Com o Centro Espírita, com a Umbanda, com o Tambor de Minas, com o DV, o Santo Daime, Teosofia, Gnosis e tantas outras, né? E aí eu comecei a procurar um canto que tivesse a doutrina espírita com a Umbanda. Foi onde eu encontrei a congregação. Me lembro que na época eu estava fazendo o ESD 2,
E aí tinha uma pessoa que era a Bruna, que estava fazendo comigo, que ela era da congregação e fazia o JEP. E aí a Bruna abriu a boca e fez o seguinte comentário: olha, eu frequento um lugar que é assim, assim, assim. Aí pá, eu fui bater na congregação. Aí na congregação eu juntei a congregação com o JEP e aí foi onde eu consegui realmente ter o meu equilíbrio, poder caminhar, e aí fui caminhando cada vez mais, e aí as coisas, tudo foi se encaixando, tudo foi ficando de uma forma mais clara para mim, mas foi muito difícil para mim no começo. Então, e aí eu me lembro, né, que eu fazia, como eu sempre me identifiquei muito com a questão de relação ao estudo, eu me lembro que eu fazia no estudo e a leitura do livro dos Espíritos em casa. Aí, puf, eu comecei a entender aquilo que as vozes estavam dizendo. Eu não entendia nada e eu comecei a entender tudo. Foi como se fosse uma conversa. Você sabe o que é uma pessoa conversar com você? Mas conversar, pronto, foi a mesma coisa. Aí pronto, daí aí foi só continuando. Mas é isso, às vezes é um mentor que quer se comunicar. Aí a gente sempre lembra, eu falei lá no começo e outros vídeos anteriores, a importância da psicografia. Não são os espíritos, são os médiuns. O espírito já sabe o que quer falar, ele já tem a mensagem pronta. O médium é que tem que chegar. É uma caminhada, é trabalho, é estudo, para ele conseguir passar a mensagem que o Espírito quer. Então, a gente faz o encerramento da live de hoje, da aula de hoje. Posteriormente, a gente dá continuidade nas outras aulas. Gratidão.